Olá, meu nome é Fernando, eu sou mestrando em Agricultura pela Universidade Federal de Santa Catarina e o trabalho que eu vou apresentar é o uso de agregado de plântulas no cultivo de uva Noi em tanques, sob a orientação da doutora Leila Hayashi. O gênero uva, dentro do gênero uva estão várias espécies de macroalgas que são conhecidas popularmente como alface do mar. Elas possuem uma distribuição no mundo todo e uma grande variação de morfologias, desde as mais laminares, como a uva onoi, até as mais filamentosas e tubulares, como a uva prolífera. Essas algas são conhecidas por terem diversos compostos interessantes, tais como aminoácidos, minerais essenciais e ácidos graxos, que são muito interessantes para a indústria alimentícia, tanto animal quanto humana. Outro composto interessante é a uvana, que é um composto conhecido pela sua propriedade anti-inflamatória, antioxidante, antiviral, anticoagulante e bactericida. Além disso, a uva possui um rápido crescimento, uma alta absorção de nutrientes que acabam por desempenhar uma grande produção de biomassa. Então, essas características são interessantes para a biorremediação, cultivos multitróficos e na produção também de biocombustíveis a partir da sua biomassa. No cultivo de uva, principalmente em tanques, é comum uma flutuação de produção devido a eventos reprodutivos da alga, isso causado por diversos fatores. Nesses momentos, os tecidos vegetativos da alga tornam-se reprodutivos, causando a morte e consequente queda na produção de biomassa. O uso de fases laboratoriais no cultivo traz novas possibilidades e um maior controle no cultivo, seja no fornecimento de nova biomassa, seleção de linhagens mais existentes, assim como a investigação de metodologias mais eficientes de cultivo. Dentre as várias metodologias de cultivo, em 2008, Hiraoka e colaboradores propuseram o cultivo de agregados de plântulas, que consiste no cultivo das algas presas umas às outras pela parte basal e cultivadas de forma livre flutuantes em tanques. Essa metodologia basicamente se divide em três fases, sendo a primeira laboratorial, onde a alga é estimulada a produzir gametas. Estes são colocados em placas de Petri até germinarem e virarem plântulas. A segunda fase consiste em coletar essas plântulas e colocá-las em frascos Erlenmeyer ou qualquer tipo de frasco, não necessariamente Erlenmeyer, onde elas irão se grudar umas às outras formando os agregados de plântulas. Após isso, elas devem crescer até um tamanho mínimo recomendado e a partir daí estão prontas para ir para a terceira fase, que é o cultivo propriamente em tanques. Além disso, a primeira e segunda fase elas podem ser alternadas, onde as algas crescem, dão origem a novas plântulas e essas crescem e voltam a ser usadas para a reprodução, sendo uma forma efetiva de se manter estoque de biomassa em laboratório ou até mesmo de selecionar novas linhagens. Porém, essa metodologia é descrita para as uvas filamentosas e tubulares. Aqui um exemplo da uva filamentosa. E há poucos dados para aquelas que são foliares, como a uva onoi. Além disso, há pouquíssimas informações sobre o rendimento e a quantidade necessária de alga, gametas, tempo e até mesmo condições gerais de cultivo em laboratório para se obter grande biomassa e de forma rápida. Dessa forma, então, os objetivos desse trabalho foram definir as melhores condições de crescimento de plântulas in vitro e avaliar o cultivo de agregados de plântulas em tanques na obtenção de biomassa de uva onoi. Indivíduos dessa macroalga, uva onoi, foram coletados e limpos e levados para o laboratório de macroalgas, que faz parte do laboratório de camarões marinhos da UFSC. Para a obtenção dos gametas, 5 gramas das áreas marginais, aproximadamente 1 centímetro da margem da alga, foram cultivados em Erlenmeyers de 1 litro, com trocas diárias do meio de cultura, até que os gametas fossem liberados. Os gametas foram pipetados e sua densidade contada em câmara de Neubauer. Depois, os gametas foram distribuídos em placas de Petri em várias condições diferentes, sendo elas então densidade de 10, 20, 30 e 40 vezes 10 na quarta gametas por ml, em quadruplicata, e radiância com 100, 200 e 300 micromol fótons por metro quadrado por segundo, em quadruplicata também, e teste de nutrientes com 4, 8 e 16 ml por litro de solução nutritiva von Storch 50%, mas agora em triplicatas.
As condições gerais de cultivo do laboratório foram 25 graus Celsius, 20 vezes 10 na quarta gametas por ml, von Storch 8 ml por litro, 100 micromol fótons por metro quadrado por segundo, fotoperíodo de 12 horas, variando apenas a condição avaliada em cada um dos experimentos. Para avaliação do tamanho das plântulas, então, foram colocadas 3 lamínulas por placa e medido o comprimento de 30 plântulas nos dias 7 e 10, usando o microscópio de 40 vezes, com zoom de 40 vezes, e o software MADJ. Foi realizada homocidasticidade, normalidade e ANOVA nos dados, seguidos do teste de comparação de médias de Tuck com nível de significância de P menor de que 0,05, utilizando software estatística 7. Aqui os resultados, então, compilamos uma tabela. Nessa primeira coluna é a condição, então, irradiância, nutrientes e densidade em cada tratamento. E na segunda coluna, o crescimento em milímetros de 7 dias. E na terceira, o crescimento em milímetros após 10 dias. No teste de irradiância, após 7 dias, todos os tratamentos apresentaram diferença significativa, sendo o maior crescimento de 0,75 milímetros na radiância de 300 micromol fótons por metro quadrado por segundo. No dia 10, as plântulas dos tratamentos 200 e 300 micromols fótons não apresentaram diferenças significativas entre si, sendo então 1,64 e 1,56 milímetro, respectivamente. No entanto, ambas cresceram significativamente mais do que na irradiância de 100. E também foram as que mais cresceram de todas as condições testadas. O tratamento de nutrientes, eles não apresentaram diferença significativa entre eles, então, tanto em 7 dias quanto em 10 dias, mostrando que essas condições não foram limitantes, então, para o crescimento das plântulas. E no teste de densidade, os tratamentos D10 e D30 apresentaram diferenças entre si, sendo D10 o de maior crescimento com 0,38 milímetros e D30 com o menor com 0,30 milímetros, mas ambos também não apresentaram diferença significativa em relação aos demais tratamentos. Após 10 dias, nenhum dos tratamentos apresentou diferença significativa. Em conclusão, então, para estimular a produção de plântulas em laboratório, a quantidade nutricional mínima testada de 4 ml por litro de von Storch 50 deve ser utilizada. Além disso, a densidade máxima de 40 vezes 10 na quarta gametas por ml, já que nenhum tratamento se mostrou limitante, tanto no dia 7 quanto no dia 10. Quanto à irradiância, é recomendada a utilização de 300 micromol fótons por metro quadrado por segundo para o rápido crescimento de plântulas em 7 dias, ou 200 micromol fótons por metro quadrado por segundo no crescimento de 10 dias, para economizar custos com iluminação extra. Esses testes fornecem dados importantes, então, para a obtenção de biomassa em laboratório e orientações essenciais para o protocolo de cultivo de uva. Nas próximas etapas serão testadas quais dessas condições são limitantes no desenvolvimento de agregados de plântulas, só que cultivadas em frascos, assim como em tanques com uso de efluente de BFT. Gostaria de agradecer a CAPES e a Aquavit e também a todos que participaram direto e indiretamente do trabalho.